Nascimento Rosa, presente. Alex Alves de Melo, presente. Cosme Oliveira Rosa, presente. Diego Pitanga dos Santos, presente. Francisco Gomes dos Santos Filho, presente. Sivaldo Nascimento dos Reis, presente. Solon Pinheiro de Brito Lima, presente. Wanderson Pereira Leônio, presente. E Vilma Cid Oliveira, ausente. Da quórum na Comissão de Legislação, então vamos iniciar nossa reunião das comissões. Vereadores, tramita aqui um veto parcial do Executivo, é um veto aos dispositivos do projeto de lei número 001 de 2023, parágrafo 3º do artigo 1º, aprovado por esta nobre edilidade, onde o relator da legislação é Wanderson Pereira Leônio. Gostaria de perguntar ao vereador Wanderson Pereira Leônio se já tem um parecer. O parecer já está na mão da Albenícia, servidora Albenícia aí. Muito bem, vereador Dano Leônio. Peço à servidora Albenícia que faça a leitura, fazendo a favor desse parecer, para deixar os vereadores a par da situação desse parecer. Bom dia a todos. Microfone da servidora. Aí. Bom dia a todos. Pois não, senhor presidente, parecer ao veto parcial aposto pelo prefeito ao projeto de lei 1/2023. Relatório. A Câmara Municipal, em março pretérito, aprovou o projeto de lei já indicado neste documento e, após recebimento do texto, o prefeito vetou parte da redação da matéria, precisamente o parágrafo 3º do artigo 1º, e no prazo enviou seu veto para esta Casa Legislativa, conforme o protocolo de número 011, em 14 de março passado. O presidente da Câmara recepcionou o veto e emitiu o despacho de tramitação, iniciando esta com a leitura no expediente da sessão plenária do dia 20 de março de 2023. Observando o despacho do presidente da Câmara, a Comissão de Legislação pautou a proposição em 27 de março pretérito, a qual, submetida à discussão naquela oportunidade, não ensejou debates que merecesse registro, exceto a solicitação de parecer da consultoria jurídica deste poder. Na mesma data de 27 de março, foi designado o edil para funcionar como relator e, consequentemente, emitir parecer. Desde a solicitação do documento da consultoria jurídica, a propositura ficou em diligência e até a data de emissão desta peça técnica não chegou à esfera da Comissão de Legislação e nem ao relator o sobredito parecer jurídico. Silêncio, vereadores, fazendo favor, para a gente prestar atenção aqui no parecer do vereador Dando Leônio. É o que se transcreve na fase de relatório. Do parecer do relator, da constitucionalidade e legalidade. De início, destaco a competência do município, ex via artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal e, em particular, sendo, pois, competência privativa do prefeito para a apresentação do veto, bem assim da Casa de Leis para apreciar e deliberar, consoante artigo 53 e seus parágrafos da Lei Orgânica. A propositura deve observar para sua apreciação e deliberação o prazo de 30 dias e, nestas condições, o prazo se exauriu sem que a Câmara tivesse deliberado sobre o parecer, situação que remete à deliberação da matéria sem parecer. Entretanto, este relator, não tendo dado causa ao atraso, entende ser dever formalizar seu parecer, lamentando que a consultoria jurídica não tenha atendido ao chamamento da Comissão de Legislação, emitido assim a peça jurídica. Da incidência do veto. Trata-se de veto parcial, hipótese contemplada na lei orgânica, incidido mesmo no parágrafo 3º do artigo 1º. Informa-se que o texto vetado não foi da autoria do Legislativo, que tão somente retirou parte da redação dada pelo prefeito no artigo 1º do anteprojeto. Informa o autor do veto que o texto do parágrafo 3º se mostra contrário ao interesse público. Esta Câmara, neste particular, deve ser isentada de haver ferido o interesse público, haja vista a redação vetada não foi dada pelo legislador, que tão somente separou o texto. A contrariedade deve ser reputada como praticada pelo prefeito, restando a Câmara, se concordar, manter o veto,
E é esta conduta que o relator adota, manifestando-se pela manutenção do veto e pedindo aos seus pares que o sigam nesta decisão. Voto da Comissão de Legislação. Ciente de todas as informações e considerações apresentadas pelo relator da matéria, leia-se veto parcial, os membros da Comissão de Legislação, após leitura desta peça, aprovam seus termos e deliberam pela ida da propositura à mesa diretora para sofrer discussão e votação, sendo este, pois, o entendimento e posição do órgão técnico. É o parecer, salvo o melhor juízo, Wanderson Pereira Leone. Muito bem, servidora Albenice. Vereador Dando Leone, quer falar algo? Não. Então vamos colocar em discussão, em seguida em votação, esse parecer do vereador Dando Leone. Em discussão, parecer do vereador Dando Leone. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer do vereador Dando Leone do veto parcial do projeto de lei número 001 de 2023. Vereadores, tramita também um veto de lei de número 004 de 2023 do Executivo. Esse veto é sobre o artigo 6º do projeto de lei número 004 de 2023, que alega que conflita com a lei federal número 111 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 101, na verdade, lei 101, Lei da Responsabilidade Fiscal. Esse anteprojeto de lei, esse veto, na verdade, é sobre o empréstimo de 115 milhões que nós aprovamos aqui, onde o relator foi o vereador Solon Pinheiro. Gostaria de perguntar ao vereador Solon Pinheiro se já fez o parecer, Solon. Bom dia a todos, nobres colegas, servidores da casa. Já foi entregue aí a servidora Albenice e gostaria do suporte técnico da doutora Margarete, fizesse uma explanação técnica a respeito do parecer que já foi entregue aí, por gentileza. Pois não. Servidora Margarete, a senhora poderia dar um parecer técnico, fazendo favor? Aí. Bom dia, senhor presidente da comissão, senhores vereadores. Eu atuei junto com o vereador Solon na área técnica jurídica e no primeiro item a gente transcreve os atos de movimentação em sede de relatório, informando que o executivo, após receber o autógrafo, ele exerceu o veto ao parágrafo 1º do artigo 6º e o fez comunicando a casa através da mensagem 15, que está aqui na mão dos senhores também. Também é dito que a tramitação regimental se iniciou com a leitura em plenário e, seguindo o despacho do presidente, houve distribuição à Comissão de Legislação. Também o relator registra que o veto é uma propositura, assim entendido por extensão no regimento interno. Ele também registra que não houve discussões sobre a manifestação de veto no âmbito da comissão inicialmente e que os edis receberam a matéria por meio físico e digital. A seguir, o relator apresenta seu parecer e ele trabalha com a constitucionalidade e a legalidade do exercício de veto. Nós vamos analisar aqui se o executivo, ao vetar a matéria, ele o fez consoante norma constitucional e legal. E ele inicia dizendo que o veto ali ele não está se referindo à fundamentação do veto, mas o ato de vetar. E aí ele pede que vai abdicar de considerações doutrinárias e conceitos sobre veto e vai e diz o seguinte, que na mensagem o executivo equivocou-se ao mencionar que estava exercendo o veto, a competência de vetar, fundado no artigo 52. Em verdade, é o 53, parágrafo 2º. Então, ele faz esse registro para aclarar. Em seguida, ele diz que a posição de veto do Executivo está contemplada na lei orgânica, sim, em reprodução simétrica ao texto constitucional. Registra também que
o prefeito observou a determinação do parágrafo 3º do artigo 53, que também é uma simetria ao 66, parágrafo 2º, vetando parágrafo. Então, o Executivo não vetou palavras, nem vírgula, nada. Ele exerceu o ato de vetar consoante regra constitucional e regra legal. Ou seja, vetou parágrafo, vetou, ele não poderia jamais vetar uma palavra de um artigo, de um parágrafo, de um inciso, de uma linha. Só registrando aqui que a nossa Constituição, ela deixou de fora o exercício de veto sobre item, e item também é dispositivo de lei. Seguido, o relator vai, aí sim, ele sintetiza dizendo o seguinte, que o exercício de veto, o ato de vetar praticado pelo prefeito, não tem qualquer vício de ilegalidade e inconstitucionalidade. A seguir, ele se debruça sobre a manifestação do fundamento apresentado como motivação de veto. E aí ele cita que a emenda objeto do veto, resultou desta casa. Então, senhores, estamos diante de uma tarefa onde nós temos que desconstruir ou construir uma tese para manter ou rejeitar o veto. E aí o relator inicia dizendo o seguinte, que quando a vereadora Vilmaci, e foi seguida por toda essa casa, apresentou a emenda, ela o fez, e ao contrário do que diz o Executivo, não viola a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao contrário. É o artigo 17 que consagra como obrigatória de caráter continuado despesa corrente derivada de lei. Ora, a despesa de pessoal é uma despesa corrente derivada de lei. Então, não houve violação. Em seguida, o relator diz que a Câmara de Itabuna, ao contrário do que o Executivo expressou, buscou salvaguardar as despesas obrigatórias. Quais seriam elas? Aquelas já citadas na emenda e outras trazidas pela lei de meios. Aí o relator prossegue, dizendo que, por possuírem tais características, essas despesas elas são consideradas de execução obrigatória. O município não pode, assim como o Estado e a União, não pode se furtar ao dever de pagar vencimentos, vantagens fixas. Continua o relator trazendo a legislação que contempla a despesa obrigatória, a despesa corrente, enfim, a despesa de custeio. A despesa com pagamento de servidores é a chamada vencimentos e vantagens fixas. Ela é classificada no artigo 12 da Lei 4.320 como despesa corrente, despesa de custeio. E aí, no parágrafo 1º, a classificação dela. E, em seguida, o artigo 3 dessa mesma legislação vem e dá a categoria econômica dela. Aí coloca despesa corrente, despesa de custeio, pessoal civil, vencimento e vantagem fixas, diárias e outras despesas variáveis. Então, é uma despesa obrigatória, prevista em lei e quantificada na LOA. Em seguida, o relator transcreve também as chamadas transferências correntes, que se enquadram nas despesas obrigatórias consagradas na lei de meio. E lá consta encargo da dívida interna, juros de dívida contratada e outros encargos. Tudo isso foi feito para demonstrar que a casa em nenhum momento violou nada. Nestas condições, o relator diz que não houve violação, tá? Entretanto, ele chama a atenção porque esta casa é uma casa de legislação e diz o seguinte: frente à legislação, não houve violação. Mas as instituições financeiras de crédito do Brasil podem ter ritos em resoluções que coloquem imposições e regras a serem seguidas. E a casa desconhece, porque se os senhores forem a um banco, contrair um empréstimo, um banco pode ter uma exigência e o outro não ter. Então, é isso que o relator chama aqui atenção nesse parágrafo. E ele não descarta a hipótese de existência de alguma norma interna do banco e essa norma não aceitar a determinação que saiu dessa casa no parágrafo objeto do veto. Ele esclarece também que o veto, diante de toda essa exposição técnica jurídica,
ele deixa claro que não se trata de um veto jurídico. Aí a gente vai dispensar aquelas doutrinas e conceitos sobre veto. O que é um veto jurídico? Todo aquele que contraria norma constitucional ou norma de disposição ou disposição legal. Ok? Então, nós não estamos diante de um veto jurídico. Nós estamos, sim, diante de um veto político. O que é isso? Que contraria o interesse público. Ok? A Câmara, então, enquadra, através da relatoria, o veto do prefeito, dizendo que ele não é jurídico, ele é político, contrariando o interesse público. Em face da possível existência de uma resolução normativa da Instituição Financeira de Crédito, Banco do Brasil, de não aceitar esse tipo de imposição. Ok? E o interesse público, onde estaria aí? Estaria na hipótese de existência dessa resolução e ela inviabilizar o que, senhores? O que é que os senhores autorizaram o prefeito a obter empréstimos para realizar projetos de infraestrutura viária, iluminação pública, mobilidade urbana, educação, saúde, esporte e lazer. Ora, o objeto maior da lei é isso. E sendo isso, o interesse público está aí. Em havendo norma do Banco do Brasil interna, se contrariarmos, não teremos executado todos esses projetos. Ao final, o relator diz que, sendo assim, tendo em vista que a própria Lei 4.320 considera como de caráter obrigatório a execução da despesa corrente, e nela consta a despesa de custeio, ele se tranquiliza e considera que isso já está salvaguardado, e em cima de tudo isso, e por se tratar de um veto que contraria interesse público, ele registra seu voto em favor da manutenção do veto. E aí, em seguida, sistematiza o voto das comissões, em razão, dizendo após a leitura, que os demais, a comissão aprovando, o veto deve ir à deliberação do plenário. Alguma outra informação? Muito bem. Vereador Solon, quer falar algo? Quero agradecer e parabenizar ao vereador Solon, o vereador Dano Leone, a servidora Margarete e a servidora Albenice, pelo belo parecer bastante técnico. Então, isso também nos deixa coberto sobre esse veto que vem do Executivo. Então, vamos colocar em discussão o parecer do vereador Solon e, em seguida, em votação. Em discussão, colocar agora em votação sobre o parecer do empréstimo de 115 milhões. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Declaro aprovado o veto número 004 de 2023 do Executivo e do relator Solon Pinheiro. Vou encaminhar agora a mesa para votação aqui no plenário. Só quero lembrar aos vereadores que agora às 11 horas terá sessão aqui no plenário dirigido pelo presidente vereador Erasmo Ávila. Nada mais havendo, declaro encerrado a reunião das comissões e até breve os vereadores. Então, bom dia, público presente e quem nos acompanha pelas redes sociais, que nos acompanhe a partir das 11 horas. Então, bom dia a todos. Fala assim, daqui a pouco eu vou.